Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Thiago Midlage, médico, cardiologista, sócio fundador da Skill Mentor. Olá, tudo bem? Eu sou o Diego Garcia, sou cirurgião geral, cirurgia do aparelho digestivo. Estou aqui também com o Thiago, juntos aqui na Skill Mentor. Nosso podcast da Skill Mentor hoje é especial. Nós temos um tema que vai interessar todo mundo, não tenho dúvida, a gente está um tempão tentando achar a pessoa certa e hoje casou, né, Diego? Hoje casou, felizmente. O nosso tema de hoje, gente, é o médico atleta. Como é que nós vamos abordar hoje vários temas interessantes, como é o dia a dia de um médico e como se é o dia a dia desse atleta, isso a interseção dos dois. Vamos lá, que tem muita coisa para a gente conversar hoje. Então Diegão, por favor, vamos lá, você dê as honras. Apresentar aqui um grande amigo, né, que eu estou muito feliz, inclusive, de ter encaixado, ter dado certo aqui a presença. Estou falando do Dr. Álvaro Razuc, que é cirurgião vascular. Ele é professor também da Santa Casa, aqui em São Paulo, e faz parte aí da equipe de cirurgia vascular, tanto do Hospital Sírio-Libanês quanto da Rede D'Or. E, além de tudo isso, é um super maratonista. Ele vai contar um pouco aí a história dele no esporte, tanto nessa parte aí da corrida, e também vamos falar bastante do automobilismo, que ele também tem uma vertente forte nisso. E é um cara que eu, pessoalmente, assim, sou fã, sempre fui há muito tempo, admiro muito, e é uma honra, Álvaro, você poder estar aqui com a gente hoje, aceitado aí o nosso convite. As portas estão abertas e vamos bater um papo legal aí, que esse tema é muito interessante. Tem mais, escritor e roqueiro. Escritor, né? roqueiro. Vamos abordar um pouquinho de tudo isso. Vai longe aqui, né? Vai mais longe. Que atleta, né? Vai longe que atleta, né? Não, eu que agradeço o convite, Diego, Thiago, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho esse trabalho muito bacana, né? Eu acho que devia ter até matérias em algumas faculdades a respeito disso. Mas, já que não tem, né, o que vocês estão fazendo é muito legal, e eu acho que vai ser o ponto da virada para os bons médicos, é ter um soft skill, sabe, aguçado e bem preparado, porque isso faz toda a diferença. Perfeito. Obrigado. Obrigado pelo aceitar o convite, tá? É uma honra ter você aqui com a gente, tá? A gente quer começar conhecendo você. Fala um pouco da sua história, fala um pouquinho de você, conta pra gente um pouquinho. De onde você veio, como é que foi sua formação? Legal, obrigado. Bom, eu nasci em Goiânia, meu pai era do interior de São Paulo, foi para lá, minha mãe é a primeira geração de goianienses e sou mais velho de 4 irmãos, cada um numa área diferente. Meu pai era engenheiro, eu fui para medicina, uma irmã dentista, o outro jornalista e o outro engenheiro, igual meu pai. Acabei fazendo medicina em Goiânia mesmo, me formei lá na Federal de Goiás e vim para São Paulo fazer residência. E daqui fiquei, né? Entrei na Santa Casa, onde eu fiz geral, depois vascular. Eu falei, vou fazer um mestrado, fiz mestrado, vou fazer doutorado, acabei fazendo doutorado e fiquei. E aí, num determinado momento, eu me dediquei muito ao trauma, já na cirurgia geral. Então, aí, talvez por isso tenha chegado até o automobilismo, né? A minha tese de mestrado e doutorado são em trauma. O doutorado aí linkando já com a cirurgia vascular. E aí segui uma vida acadêmica. A endovascular, que hoje é a área que eu atuo basicamente, estava engatinhando naquela época. E aí algumas viagens para fora, alguns estágios fora me colocaram nesse contexto da cirurgia endovascular. Eu acabei treinando muita gente, acabei viajando muito o país, ajudando. Lá no começo, as pessoas, a maioria dos vasculares não tinham essa formação. Hoje já tem residência para isso. Mas... E aí eu segui essa carreira muito focado na cirurgia arterial, muito focado na cirurgia endovascular. Você fez fellow fora ou você fez alguns estágios fora? Eu fiz estágios. Eu fiz estágios mesmo porque, mesmo fora a cirurgia endovascular ainda estava engatinhando, né? Mas aí surgiu tal técnica em tal lugar. Eu ia lá, beber da fonte e Quais que eram ficar um pouco grandes centros formadores? Os grandes centros de cirurgia vascular, a França tinha um centro muito importante, né, na cirurgia vascular, no início da cirurgia vascular, mas quem mudou mesmo a figura, e aí tem uma história bacana, foi Houston.
né, em Houston, tinham 2 cirurgiões cardiovasculares, que é o Michael DeBake. Vocês devem conhecer muito das pinças do DeBake, e Denton Cooley. Né? Os 2 trabalhavam juntos, os 2 eram amigos. Num determinado momento, brigaram, né? E aí foi cada um para um lugar, mas cada um para um lugar assim, um de frente para o outro. Né? Os hospitais eram um em frente ao outro em Houston. Só que isso fez com que a cirurgia vascular saísse da cirurgia cardíaca, né? Criasse quase uma identidade própria e evoluiu muito, porque assim, DeBake, que a gente conhece, pinça de DeBake, sinal de DeBake, síndrome de DeBake, classificação de dissecção de aorta de DeBake. E aí, né, por ironia do destino, DeBake morreu de dissecção de aorta, né, aos 98 anos. E aí dizem, né, que existe um mito que não é verdade, mas quando ele chega no pronto-socorro, aí fala assim, e aí é DeBake A ou DeBake B, ele mesmo dá o diagnóstico. Então, Houston é um grande centro. E hoje, Houston, quem está sentado como chefe, depois do DeBake veio o Crawford, né? E Crawford tem um discípulo muito de cirurgia aberta para tórax abdominal, que é o Dr. Joe Coselli, que ainda é vivo e vem num curso que a gente faz, né? Eu tenho um congresso de aorta, tenho mais 4 sócios. A gente fez agora em maio, foi a 12ª edição. Que legal. A gente convida 30 estrangeiros, 30 convidados internacionais. Esse ano a gente teve 900 inscritos. Caramba. O maior congresso de aorta do mundo. A gente deve perder para a China, obviamente, mas assim, do resto do mundo é o maior. Não dá para comparar, né? Não dá para comparar, né? Exato. E o Dr. Coselli vem com frequência nesse evento e a partir deste ano, do ano passado, meio do ano, o chefe da endovascular é um brasileiro em Houston. Olha né? só. Que é sócio no evento e que me ajuda a organizar, que é o Gustavo Derich. Então, que é muito meu amigo. Então, hoje Houston é a referência da cirurgia de aorta complexa, mais do que nunca. Né? Foi no passado, continua sendo na era moderna. Você falou dos pais, não tinha ninguém médico na família, né? Da onde veio essa questão de fazer medicina? Você lembra disso aí? Foi um estalo? Eu acho que talvez sempre gostei de cuidar, sabe, Thiago? E de infância, aquela coisa, né? Eu tinha muitos pais de amigos médicos e eu acho que foi nessa linha a fazer medicina. E aí, quando você entra na faculdade de medicina, não sei se a maioria, né, ou da minha época, a maioria que entrava queria ser cardiologista, né, igual você. No meio do caminho, no 4º ano, eu tive contato com a cirurgia vascular pela primeira vez. E aí eu decidi que queria ser cirurgião vascular já nesse estágio que eu fiz, que foi muito rápido. Mas uma coisa que me marcou, eu estava na ortopedia, fazendo estágio, dando plantão à noite, no 4º ano. Chegou um garoto com uma luxação posterior de joelho, já reduzida, e que tem pulso, não tem pulso, é espasmo, foi o diagnóstico, né? Eu era 4º anista, espasmo, tá bom. 2 dias depois eu mudei o estágio, estava na cirurgia vascular, chamam para avaliar. O mesmo paciente? O mesmo paciente. A gente não sabia que era o mesmo paciente, eu dei de cara com ele, reconheci, com a perna isquêmica e sem chance de revascularizar. Então, o garoto caiu de cavalo aos 18 anos, foi amputado. Foi aneurisma que teve? Não, uma luxação posterior de joelho. A luxação ele escaneou. Achava que era espasmo, mas era... A luxação posterior de joelho ela está muito relacionada, porque a poplite é uma artéria fixa, né, no canal dos adutores e na trifurcação. Então, a hora que você luxa o joelho posteriormente, ela estica. E ela não rompe, mas ela quebra o endotélio como se fosse... Sabe quando você estica um elástico velho? Sim. Ele quebra. É isso que faz com o endotélio e ela trombosa. E aí, eu cuidei dele na enfermaria amputado. Entendi. Então, talvez... Isso eu sei que me... Né, depois,
eu gostei da vascular mesmo, mas hoje, olhando para trás, acho que foi um ponto que me fez ser cirurgião vascular. E falando de soft skills, né? Eu acho que a vontade ali de cuidar de alguém e evitar que isso acontecesse. Sim, E talvez lá na frente, já na cirurgia geral, eu estava num grande centro de trauma, né, com o professor Samir Haslan, e o meu orientador, que é um cirurgião vascular, o Raul Coimbra, é o editor-chefe do Journal of Trauma hoje nos Estados Unidos. Então, Raul é meu padrinho de casamento, meu super amigo, e meu orientador de mestrado e doutorado. Excelente. Aproveitando, só trazendo uma informação, minha banca do meu mestrado foi aqui composta um dos, né? Foi o Dr. Álvaro Razuk, né? Então, a resposta aqui que eu tenho. Eu fiz o mestrado de âmbito agudo vascular, que é um tema que eu gosto bastante. E eu falei, bom, tem que chamar, né? O maior nome aí para mim. Então, fiquei super honrado, fiquei super feliz com o convite. Muito obrigado. Muito bom. Álvaro, da onde você me fala um pouquinho do esporte? Como é que a gente vai entrando nessa área, já que eu estou muito curioso já? Eu acho que o pessoal que está ouvindo deve estar perguntando, eu falei, cara, calma lá. A gente está ouvindo um cara que praticamente moldou a cirurgia endovascular no Brasil, que tem uma carreira brilhante, foi para fora, fez a parte acadêmica inteira, toda a parte acadêmica, mestrado, doutorado. Como é que esse cara faz maratona? Aí, antes de chegar na maratona específica, né, eu quero dizer assim, como é que você começou no esporte? Você já fazia esporte, você tinha família que incentivava esporte, depois a gente vai lá para a parte atual. Mas eu queria saber como é que foi isso para você, né? Como é que foi a iniciativa de esporte para você? Ótimo. E assim, só para completar minha formação acadêmica, eu tenho um MBA também, né? De gestão na Universidade de Miami. Só isso. Só isso, é pouquinho. Seu dia tem 24 horas? Sobre isso tem. E sobre isso é importante também o descanso, né? A gente vai falar disso lá na frente, Thiago. Mas o esporte, desde o começo, sabe? Desde pequeno. E eu faço isso com as minhas filhas também. Fiz isso com as minhas filhas. Hoje elas escolhem o que elas querem fazer, mas natação era uma questão de sobrevivência, né? Hoje, conversando com o Thiago Pereira, que, poxa, né, medalhista olímpico, recordista, o Thiago tem uma palestra muito interessante sobre afogamentos no Brasil, e o índice é altíssimo. Então, acho que por uma questão de sobrevivência, meus pais me colocaram para nadar desde cedo. Então, eu tinha natação. Morava em Goiânia. Goiânia era praticamente uma cidade de interior naquela época, né? E a gente tinha um campinho de futebol no fundo de casa, que eu era muito ruim, a bola sempre me atrapalhou, mas eu jogava porque era o dono do campo, literalmente o dono do campo e da bola, então meus amigos me deixavam jogar. Mas o que me encantou na época foi o judô. Eu fui judoca de treinar e competir durante 12 anos. Caramba, você parou quando? Eu parei na faculdade. Na faculdade, quando você entrou na faculdade. A faculdade foram duas coisas. Eu me machuquei no meu treinamento para o exame de faixa preta, então eu cheguei a marrom, nunca fiz a preta, porque eu já estava na faculdade e me machuquei treinando. E aí, segundo ano, fisiologia, um monte de matéria, aí, sabe quando você dá aquela decepcionada, falou assim, puxa, estava quase ali e me machuquei. Aí fiz a educação física, ainda era obrigatório na faculdade naquela época, hoje eu não sei se é mais, e fiz natação. Aí eu voltei para natação na faculdade, porque machucava menos, mas depois internato, primeiro ano de residência, zero. Não fazer nada. Praticamente nada. Na natação que você voltou a competir? Natação? Não, era só para saúde mesmo. Mas nunca ficou sem esporte, né? Nunca. Só, talvez no começo da faculdade ali que você... Esse internato, sabe? Quinto, sexto ano, primeiro ano de residência. No segundo ano eu já não estava me aguentando mais. Tive que fazer alguma coisa. No primeiro ano de residência de cirurgia geral, 5 horas da manhã você está no hospital começando a evoluir, né? E sem hora para sair, última né? sair, né? Sem hora para sair. A última sair. Então, mesmo. Esse foi o período mais difícil. Mas no R2 você já tem, né? Mais alguma coisa. E aí o que aconteceu no R3? Voltei para nadar. Só que tinha uma academia perto da Santa Casa que eu ia, né? Ou muito cedinho ou no fim do dia. E aí na natação começou a ter horário fixo, porque a piscina ficava cheia.
E aí, poxa, eu começava a perder muito treino. Nisso, o coordenador da natação se machucou. Teve uma fratura de cotovelo. E aí levei ele para Santa Casa, a ortopedia da Santa Casa é muito boa. Cara, zeraram o cotovelo dele, né? Que é uma lesão grave aí para reabilitação. Sim. E aí ele me liberou para nadar em qualquer horário. Ganhou por espaço. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de sorte também. Sim. Então, a hora... networking, né? A hora que fala o tempo inteiro, ó, tá vendo? Toda hora a gente fala de networking nas nossas palestras, tá? Então não precisa nem comentar, né? Fundamental. E depois a gente vai falar de networking também. Mas, e aí natação, né? Então, comecei a nadar. No momento em que a cirurgia endovascular começou a entrar muito, né, na minha vida, eu comecei a viajar muito para operar, para ajudar os colegas a operarem. Aí comecei a ter problema de novo, porque eu precisava da piscina e nem sempre estava disponível e tal. E aí eu já namorava a minha esposa e ela começou a me estimular, falando, por que você não corre então? Por que você não começa a correr? Leva o tênis, uma bermuda e você corre. E foi isso. E aí eu comecei a correr nessa época e não parei mais. Tô quase... Que ano, mais ou menos? Só para a gente contextualizar, Álvaro. Eu já corro... Bom, eu faço maratonas... Mas essa corrida, esse início de corrida seu foi que ano? Só para a gente ter uma consideração. Porque assim, é fácil falar de corrida hoje, que hoje você tem um monte de provas em São Paulo. Sim. Todo final de semana você tem três. Virou normal, né? Virou... Isso é cultural. Eu não lembro disso, talvez 5 anos aí. Não era dessa maneira. Era assim. Né? Isso explodiu nos últimos anos. Você, no máximo, você fazia corrida no parque e tal, mas não tinha essas corridas como tem hoje, esse estímulo para corrida como tem hoje. Então, naquela época, não era um negócio tranquilo de se fazer ou ser estimulado para isso. Né? Não, a gente não corre se eu estiver errado. Não, tá? é isso mesmo. E a gente está vivendo um boom da corrida, né? Mas isso a gente está falando de 2000, 2001. Pois é. 2000, 2001. Não era assim. 5 anos. Não era assim. Morava em cidade de praia. Cidade de praia é mais comum, mas você fazia corrida na praia, né? Na orla. Então você corria por ali. Mas não era o que a gente vive hoje em termos de corrida. Não é. E nessa época, Thiago, eu ainda tentei jogar tênis. Só que eu jogava tênis com a minha esposa. Ela ganhava de mim o tempo inteiro. Meu problema é com a bola, né? Correr não precisa de bola. Correr não precisa de bola. O judô não precisava de bola. A natação não precisava de bola. Nessa fase aí, então, comecinho dos anos 2000, você teve esse insight, né? Conversando com a tua esposa sobre correr. E como é que foi? Eu imagino que você não estalou o dedo e correu uma maratona. Não. Você foi indo, você traçou uma estratégia, você foi freelance. Como é que foi esse de novo, que eu faço questão de mostrar isso, porque assim, nós estamos falando de 25, 26 anos atrás, né? Hoje você tem coach, você tem técnico, você tem assessoria. Não tinha nada disso naquela época, tá? 20 anos não tinha nada disso. Era muito difícil você conseguir alguma coisa desse jeito. Então, assim, é desbravador de qualquer maneira, tá? Maratona hoje é uma coisa muito mais fácil de você ter as ferramentas para fazer. Mas naquela época, acredito que não era assim. Não. Foi um desbravador, né? Pioneiro. Não, e eu acho que tem muito a ver com essa vontade de estudar, né? Tinham duas revistas bacanas, né? Que eram impressas ainda, Contra-Relógio, que é onde hoje eu tenho uma coluna de saúde nessa revista. E tinha uma outra revista também, mas a Contra-Relógio ela persiste até hoje, online e tal. E lá eles publicavam algumas planilhas, entendeu? Então eu não tinha um treinador, eu ia nas planilhas das publicações das revistas. E por incrível que pareça, eu fui aumentando a distância bem lentamente mesmo. Né? A minha primeira prova foi uma maratona de revezamento do Pão de Açúcar, que era uma prova super bacana, que aí a gente vê empresário, né? Que é o Diniz, e depois o João Paulo, que seguiu muito aí, era um super esportista, né? Que estimulavam os colaboradores todos a fazerem atividade física, estimulava todo mundo a estar correndo, e ele corria. Né? Ele fazia maratona de revezamento, não sei se você chegou a ver, porque a maratona do Pão de Açúcar eram 42 quilômetros,
mas ninguém podia correr ela sozinho. Sim. Ou você corria em dupla, Olha só, tá vendo? cada um fazia 21 quilômetros, ou você fazia em quarteto, ou em octeto, entendeu? E a minha primeira prova de rua foi num octeto. Eu corri 5 quilômetros e pouco, Que legal. sabe? Em grupo. Porque era esse o estímulo que ele fazia da equipe. Você tinha que ter algum companheiro para correr. Então ele transformou isso do grande negócio que ele tinha, né? E aí transferia isso para o esporte. E aí a gente entra na importância do esporte, sabe? O que você estava falando ali atrás, como é que o esporte, né, te leva? Cada vez mais... E aí, voltando lá para o estímulo que meu pai e minha mãe colocaram e que eu e minha esposa, a gente insiste com as minhas filhas. Digo, Tiago, hoje é muito fácil tudo. Né? Você pega seu celular, você aperta um botão, o carro chega na porta para te pegar. Você aperta outro botão, chega comida na sua casa. Cara, como é que você vai esperar? Né? Como é que você vai entender que tem um processo, que tem um preparo? Né? Porque você fazer comida tem que preparar, tal, mas as crianças hoje não nascem disso. Né? Tá tudo muito simples, né? Eu lembro o meu sobrinho pequeno parou na frente de uma loja de eletrodomésticos, ele apertava na tela da TV, né? Porque eles são digitais, né? Eles são digitais. E o esporte te dá isso, né? Te dá a noção que se você não se dedicar, se você não treinar, se você não tiver disciplina, você não vai alcançar os seus resultados. Né? E a vida é assim. Né? Se você não se dedica, né, você não vai ter seus resultados. Então, como é que você vai ser um bom cirurgião? Se você não estiver ali estudando, não estiver praticando, não tiver, né, um cardiologista, você não vai chegar. Né? Você não vai chegar nesse ponto. E eu acho que a resiliência, até mesmo as frustrações, né, que o esporte te traz, que a vida te traz um monte de frustração, né? Então, você não vai sentar ali, poxa, o paciente não chega, as coisas não acontecem do jeito que você queria e você vai desistir por causa disso, né? Então, essa resiliência, essa persistência, acho que nada te traz mais isso do que o esporte. E a música também, né? Quem toca, que eu acabei largando meu instrumento, eu brinco com a minha mãe, poxa, você devia ter brigado comigo, porque eu acho que é outra coisa eu concordo, que fenomenal e que te mostra o quanto o treinamento e o estudo te vão levar a resultados. É isso mesmo. E aí você começou a alongar os seus treinos, né? Você falou que pegou a planilha naquela revista e você foi aumentando o seu treino. Você já tinha essa noção de correr maratona ou não? Foi uma coisa que... Não, foi aparecendo e assim, a maratona veio muito tempo depois, sabe? Eu corri meia. Era, eu ia te perguntar isso. Você chegou na meia... Eu fui para as meias depois, né? Comecei lá no 5, nas provas de rua, depois eu fui para meia. E aí, em 2013, eu já tinha minhas 2 filhas, já era pai, me inscrevi na meia maratona da Disney. E aí fui correr a meia maratona da Disney com as meninas, e elas se encantaram com aquilo, né? Aí eu falei, poxa, daqui 3 anos eu quero voltar com elas maiores, e aí a minha desculpa de voltar vai ser a maratona. E aí, de 2013 para 2016... eu falei, eu vou fazer uma maratona. Né? E aí eu me preparei, de novo, sem treinador específico. E aí eu fazia tudo errado, né? Roubava planilha, treinava errado, achava que era só volume, sabe? Não tinha formas. E aí, quando eu fiz a minha primeira maratona em 2016... que elas estavam na linha de chegada me esperando, já maiores, já entendendo o que era aquilo, né? Com minha esposa, com cartaz, né? Sensacional. Aí eu falei assim, não, agora eu quero fazer isso direito. Que legal. Porque a sensação de chegar ali, né? Passar por todo o processo do treinamento e é uma distância, né? Uma distância... A maratona, ela tem uma coisa interessante, né? E é a única prova olímpica que surgiu de um mito, que era da mitologia grega, né? Da invasão, né? E aí tem
duas teorias diferentes, mas a mais frequentemente é a de um soldado, Fidípides, né, que correu de maratona até Atenas. Perfeito. Para levar a mensagem. Para levar a mensagem que tinham vencido a batalha contra os persas. Né? E aí o Barão de Coubertin, que era o idealizador dos Jogos, era um historiador, idealizador dos Jogos Olímpicos, colocou a maratona. Então, ela é a prova que encerra os Jogos Olímpicos, né? A última prova dos Jogos Olímpicos. E a sensação é muito bacana, né? De você cumprir tudo isso. Aí, em 2016, eu falei assim, não, eu vou fazer uma maratona, só que agora eu vou fazer direito. Vou fazer como tem que ser feito. Vou atrás de um treinador, vou fazer a musculação que eu preciso fazer, mudar toda a minha dieta. Então, hoje, né, eu sou um amador, mas um amador achando que é profissional, né? De alma de profissional, vamos dizer assim. Eu tenho uma nutricionista, eu tenho um treinador de musculação, há 10 anos eu tenho um treinador de corrida. Eu faço fisioterapia com frequência, faço liberação miofascial, então faço massagens e treino 7 dias por semana. Caramba. Eu ia perguntar isso. Caramba. Eu treino todo dia, inclusive sábado e domingo. Então, fala quantas maratonas você já fez até hoje? Eu fiz 19 maratonas, estou indo para a minha 20ª. Que legal. E eu fiz as 6 maiores maratonas do mundo, né? Era isso que eu te perguntei para você contar, porque eu sei dessa informação privilegiada, porque eu já ouvi essa história, já ouvi palestras a respeito. Boa. Conta isso para os nossos ouvintes, Álvaro. Como é que funciona? Parece que tem, né, uma espécie de tour, né? Vamos assim dizer. Tipo um grande slam. E que pouquíssimas pessoas têm. O Álvaro é o cara que tem todas. Então conta pra gente isso, cara. São 6. Agora, eram 6. Agora são 8. Esta semana viraram 8. Olha, atualizaram, né? então. Semana passada viraram 8. São as grandes maratonas do mundo, elas eram chamadas de Six Majors, né? Majors Marathons. E aí, olha que interessante. Eu fiz a Disney, e aí falei, eu vou encarar isso. E aí fui para uma assessoria, que aí a gente já linka de novo lá no Pão de Açúcar, porque é o Marcos Paulo Reis, e o meu treinador é o Emerson, que é o sócio dele. Eles eram os responsáveis pelo treinamento do grupo Pão de Açúcar. Olha que legal. Eles começaram, e o Marcos Paulo depois foi treinador da seleção de triatlo, foi treinador olímpico, e o Emerson era o grande atleta que ele treinava, e depois juntaram. Né? Então eu procurei eles, porque são extremamente especializados em maratona. E aí comecei com treinamento específico. E aí, conversando com o treinador, ele falou, vai abrir o sorteio para Chicago. Se inscreve no sorteio. E a sorte, né, de novo, aparece. A gente, né, tem que ter uma estrela também. Fui sorteado para Chicago de cara. E aí comecei meu primeiro treinamento para Chicago. Chegando em Chicago, tinha um stand dessas grandes maratonas, que são, né, Chicago, Nova York, Boston, Londres, Berlim e Tóquio. Ano passado entrou Sydney, e esse ano, semana passada, entrou Cape Town. Cape Town também? Cape Town. Legal. E provavelmente no próximo ano vai entrar Xangai. Isso que eu ia perguntar. Tinha que ter uma prova na China, né? Vai entrar Xangai, que vai ser a 9ª. Mas até quando eu completei, eram 6. E aí eu completei em 2022 em Boston. Mas aí eu conheci essa história ali na feira, né, na maratona de Chicago. E a feira é sensacional. Você imagina a maratona de Chicago patrocinada pela Nike. Assim, é um mundo, era uma McCormick Place, que é um dos maiores lugares de congressos, né, e de eventos do mundo. É um gigante, assim, se entra na loja da Nike, tudo maratona de Chicago e tal, e cheio de atletas, 40 mil corredores. É um negócio grande. E aí tinha lá o stand das Majors, e eu parei, mas o que é isso? Né? Não, é porque a gente tem as maratonas, quando você completa, você ganha uma medalha, que é a mandala com o símbolo das 6 maratonas. Falei, poxa, então eu quero isso aqui para mim. Então, aí a gente vai até para os soft skills, né?
Dentro do treinamento de uma maratona, a gente chama de ciclo, mas dentro desse ciclo, a gente tem pequenos ciclos, os mesociclos, né? E aí, são 16 semanas de treinamento, aumentando o volume, aumentando a intensidade para chegar nesse ponto. Mas eu tenho uma meta, né? Mas a minha meta maior, a minha meta esticada, eram essas 6 grandes maratonas. Era isso que eu queria. Mas para eu chegar nessa meta ampliada, eu tinha 6 pequenas metas, né, para alcançar. E aí acho que esse é o ponto, né? Uma meta de cada vez, um trabalho de cada vez. Metas alcançáveis. Alcançáveis, né? Para você ir trilhando sua meta maior. Excelente. Então esse é um... E aí você faz, né, o paralelo da corrida. O teu calendário hoje, por exemplo, num ano, vamos lá, 2026, como é que é? Você tem uma estratégia, bom, esse calendário de corrida, né? Você, por exemplo, eu tenho que fazer X meias, X maratonas, eu vou para Chicago, como é que você planifica e faz a estratégia disso? Isso também é interessante porque assim, é sempre alinhando com um treinador. Sim. Né? Dessas grandes maratonas do mundo, por exemplo, eu fiz Londres 3 vezes, que é uma das majors. Mas eu consegui fazer Londres 3 vezes porque Londres é uma prova linda. Você corre num museu a céu aberto. Né? Você larga Greenwich, então você larga no Ocidente, vai para o Oriente, aí você volta para o Ocidente e termina na The Mall, que é aquela avenida na frente do Palácio de Buckingham. Né? Toda... Nossa, deve ser sensacional. Com as Union Jacks, né? Com as bandeiras, toda florida. Assim, tem 1 milhão de pessoas na rua torcendo. 1 milhão de pessoas na rua. É uma maratona incrível. Você passa do lado do Thames, aí você vai chegando perto do Palácio de Buckingham. Uma coisa que eu nunca tinha percebido como turista, o asfalto fica vermelho. Então você vai chegando no palácio, o asfalto é vermelho. Aí torcida crescendo. E tem um congresso que chama Charing Cross, que é organizado por um professor, que era um professor da Imperial College. E eu vou nesse congresso há 20 anos. E aí, num determinado momento, me convidaram para dar aula no congresso. E aí, quando eu fui dar aula, eu falei assim, não, agora eu vou dar aula e vou correr também. Aproveitou os dois. Né? Aproveitei os dois. Eu fiz Londres 3 vezes por causa disso. Toda vez que me chamavam para dar aula... Você já dava uma corridinha de leve nos 42 km. Mas, em média, você faz uma por ano ou mais? Eu tenho feito 2. 2 por ano? Caramba. Eu tenho feito então 2 é por um ano. treino muito pesado, né? Para você fazer 2 por ano... São 16 semanas de treinamento intenso, né? E aí um descanso entre os dois, porque o descanso é importante. Mas eu fui agora, eu não fiz Londres, eu fui dar aula nesse congresso em abril, mas para não repetir Londres de novo, eu fiz Viena, que era uma semana antes. Entendi. Então, esse ano eu corri Viena e eu vou correr Berlim de novo, por sorteio, fui sorteado para ir para Berlim. E aí eu já me inscrevi, porque eu quero fazer Cape Town, né? Que é uma das majors agora, que eu não tenho no ano que vem, no começo do ano. Tá. Então já tem as... Vai fazer as 10, né? Já vai fazer as 10. Não, Xangai não entrou ainda, né? Xangai não entrou ainda. Já ele faz a 10ª, né? 2 perguntas nesse ponto. Você tem meta para alcançar? Objetivo, assim, eu vou fazer no maratona enquanto eu tiver, eu quero fazer... Como você tinha para fazer as 6, a meta é chegar às 6 e passou, depois você continua fazendo. Sim. Tem alguma meta que você quer chegar? Ou, enfim. E depois eu queria saber muito do seu dia a dia, tá? Eu quero entrar no mérito de como é o seu treinamento nessas 16 semanas. Tá? Eu quero voltar para Boston. Né? Minha meta é voltar a Boston. Por que Boston? Boston foi a primeira maratona de rua não olímpica. Então ela tem 130 anos. Para você ter ideia, Boston foi a primeira maratona que uma mulher correu, porque também é interessante isso. Até 1972, as mulheres não podiam correr maratonas. Caramba. Olha que loucura. 72 é ontem. É ontem. Olha que loucura. As mulheres não podiam correr. E tinha alguma explicação para isso? Porque eles falavam que o útero ia cair, porque não era esporte para mulher. Loucura. E eu tive o prazer de fazer Boston em 22,
quando completava 50 anos da primeira maratona maratonista mulher. Com as primeiras mulheres. E aí, nas camisetas, nos casacos, estavam, né, homenagem para essas mulheres, e teve homenagem, e eu conheci a primeira maratonista que correu antes de ser oficial, porque ela correu, ela chamava Catherine Switzer. Sim. E ela correu com C. Switzers, né? Switzer. E a história é interessante porque ela estava correndo, tinha o caminhão da imprensa, e aí a imprensa filmando, e aí um dos repórteres fala para o diretor de prova: tem uma mulher na sua prova. Ele desce para tentar tirar ela da prova, só que o marido dela, o marido na época era namorado, ele era, se eu não me engano, jogador de futebol americano, deu uma de ombro no diretor, o cara saiu do picano e ela se mandou correndo. Ele falou: eu vou terminar essa prova, nem que seja da história de filme. Ajoelhada, assim, eu vou terminar essa prova. E um detalhe interessante, até antes dela correr, ela falou pro treinador dela, falou: eu vou correr a maratona. Ele falou: maratona não é para mulher. Ela falou: então eu vou mudar de treinador. Olha, excelente. Que legal. Então é uma história. E aí, em 22, eu consegui conhecê-la ainda, sabe? Então, é uma prova tradicional, primeira, e todo mundo quer ir para Boston. Então, eu quero voltar para Boston. Você chega em Boston por Qualify, né? E o símbolo da maratona de Boston é um unicórnio, porque é aquele ser perfeito e às vezes inalcançável. Né? Então, essa é a minha próxima meta de novo. Mas não é meta de tempo também, nem de... Você não tem meta de tempo. Infelizmente, tem que ter tempo para Boston. Você quer chegar a fazer uma maratona em menos tempo, assim, sei lá, estou pensando no sentido de... Aí, seu objetivo é... De desempenho. Desempenho é... Eu corro muito pelo desempenho também. Tá? Eu estou muito longe de ser um cara muito rápido. Né? Existem caras muito rápidos aí que correm comigo, mas eu também tenho a noção que pela idade a gente vai diminuindo e eu preciso manter a minha constância. Então, daí a musculação para fazer o reforço, mas eu tenho muito aquela que eu quero correr sempre. Tá. E eu quero correr muito. Então, os exageros eu não tenho. Perfeito. Tá? Até para me preservar como saúde mesmo. Você já machucou? Machuquei, mas nunca de precisar parar assim muito tempo. O que você já teve? Talvez até por esse ponto mesmo, né? De se respeitar, né? De respeitar os limites. Passo a passo. Também. A gente está, Diego, e é até bom você perguntar isso, né? A gente está numa época que a gente tem que mostrar performance. Resultado. Né? Então, eu não sei o quanto as redes sociais exigem isso, né? Mas, assim, a ponto de ter atleta, né? E ter cara que baixa o Strava, e aí o Strava, todo mundo tá te olhando ali no Strava. Aí o cara sobe na bicicleta, põe o modo corrida e vai andar de bicicleta para mostrar que ele está correndo rápido. Coisa de louco. Né? Então, é muita loucura. E a gente tem que ter os melhores números, os melhores... alcançar as melhores coisas. E as pessoas esquecem o quanto o descanso é importante e o sono é importante. Né? Então, você perguntou da minha rotina, eu já vou adiantar. Exatamente. Eu durmo cedo. Eu durmo cedo, tirando os dias que eu fico até tarde no trabalho, por uma cirurgia que demora mais e tal, mas a minha rotina é dormir cedo. Cedo que horas? Desculpa perguntar, só pra gente ter uma noção. 10, 10 e meia. Tá. Tá? Eu durmo até antes que as minhas filhas. E... Porque isso é importante, né? Acho que isso a gente vai aprendendo com o tempo. Talvez eu não dormisse tanto lá no começo, como eu durmo hoje, mas o sono, e aí voltando, né, nessa história da performance, o descanso é importante e o sono é importante. Se o sono não fosse tão importante, a gente dormiria menos ao longo da evolução humana, né? Mas a gente continua precisando. Por quê? Porque tudo que você estuda, você vai acumular esse conhecimento durante o sono.
A reparação muscular é feita durante o sono, né? E a cabeça também, né? Então você precisa desse período para restaurar e para se recuperar e estar pronto para o dia seguinte. E que hora você acorda, Álvaro? Eu acordo 5h10, 5h20 eu estou na rua. Eu sou super organizado, né? Então a minha roupa de treino já está separado, meu tênis está separado. Eu acordo, como alguma coisa e já vou para a rua. A minha rotina é sempre de manhã, porque o fim do dia talvez, né, a gente não tem hora muito para acabar. E tá mais cansado também, né? E tá cansado. Então a minha rotina é: eu cuido de mim e depois eu saio para cuidar dos outros. Mas eu cuido de mim primeiro para poder cuidar bem das pessoas. E esse treino você faz sempre na rua? Você faz algum circuito específico? Eu moro relativamente perto do Ibirapuera, então eu corro lá. Vai no parque. Eu vou pro parque. 5, 6 da manhã vai estar vazio. Eu vou pro parque. Já vou aquecendo de casa até lá, e aí lá eu faço os meus treinos. Amanhã, por exemplo, eu tenho treinos de estímulos de intensidade, né? São os tiros. E aí eu já vou aquecendo, treino e volto desaquecendo. Excelente. E musculação eu faço em casa mesmo. Eu tenho um treinador que vai em casa. Também de manhã? Também de manhã. Você alterna aí as corridas com a musculação pela manhã. Aí teu dia vai começar, teu dia profissional vai começar em torno de umas 8? Umas 7 horas eu estou saindo de casa. 7 minutos eu saio de casa. Se o treino é mais longo, aí eu saio às 8. Aí eu deixo, quando é consultório, né, eu você deixo já ajusta às 8 horas. Legal. E como é que a corrida te influenciou no dia a dia? O que você observa que a corrida certamente ajudou, né, no seu dia a dia da cirurgia? O que você consegue dizer assim, isso aqui a corrida me deu essa... Você já citou algumas coisas aí, disciplina e tal, mas o que você acha mais relevante do seu treino no dia a dia em relação à sua profissão? Disposição, acho que isso é relevante, né? Isso muda, a gente está sempre disposto. Na minha especialidade exige, quando eu opero um tórax abdominal, por exemplo, são 4, 5 horas de cirurgia, com um avental de chumbo que pesa 6 a 8 quilos. Né? Então, eu acho que só aí já é uma grande diferença. Né? A gente está pronto para carregar peso e ficar ali parado bastante tempo. Mas eu acho que o esporte, e no meu caso a corrida, foi um hábito angular. Né? O hábito angular é aquele que muda vários outros. Sim. Então, já falei do sono, da comida... E a organização. Eu tenho que ter meu dia organizado, porque se eu não tiver ele organizado, eu não vou conseguir treinar. Então, eu tenho o meu horário de chegar no consultório, horário de atender. Eu tento não atrasar nunca. Né? O que me atrasa é a cirurgia que entrou mais tarde no hospital, alguma coisa assim, ou que demorou mais. Mas eu não atraso na minha rotina e eu tenho o meu horário de estudo também. Então, é a disciplina mesmo e a constância. Né? Eu tenho, esses são meus treinos, esses são meus horários de estudar, esses são meus horários de atender. Onde você coloca o horário de estudar? Desculpa, onde você coloca o horário de estudar? Você encaixa aí no seu dia a dia? Eu coloco geralmente no final do dia? Do meu consultório. Né? No final do dia, no final do consultório. Às vezes a gente tem que extrapolar, né? Dá muita aula, às vezes você não consegue preencher, eu chego em casa... janto e ainda vou fazer alguma coisa para preparar a aula, alguma coisa nesse sentido. E no dia que você acorda de manhã e que você está cansado e não quer ir? Excelente pergunta. Ótima pergunta, ótima pergunta. Porque assim, a gente fala isso, né? Excelente pergunta. Não, mas assim, isso é o dia a dia, é a rotina, é a disciplina, né? Mas como todo mundo, certamente tem algum dia que você acorda e você não quero ir. Sim. Ou assim, a desculpa fala mais alto. Como é que você faz esse dia? Então, esse é outro ponto. Eu não dou desculpa, eu não me saboto. Tempo, né? Dá tempo, não. Né? E aí é interessante, a gente está falando, né? De novo, dos soft skills, né? Motivação e disciplina. A motivação é muito boa, né? A motivação faz a gente estar feliz, estar correndo, vou me dedicar. Mas olha, eu prefiro muito mais alguém na minha equipe disciplinado do que motivado, porque a motivação é isso, né? Tem dia que você tem dia que você está motivado, tem dia que você não está. E eu vou te falar que essa época
5 horas da manhã, tá à noite. Sim, frio. Tá frio. Frio, Tá chovendo. Essa noite, inclusive, choveu muito pra caramba. E assim, e aí tem um porteiro em casa, a hora que eu saio, falo, doutor, você vai encarar a chuva? Eu vou encarar a chuva. Então, não, vai assim mesmo, né? Vamos de qualquer jeito. Não dá nem tempo aí, de você de pensar, novo, é né? a disciplina. E a constância, né? É isso que faz o crescimento, é isso que faz o resultado lá na frente, Thiago. Se a gente não for disciplinado e constante, a gente não vai colher. A gente fala muito isso nas nossas mentorias, né, Álvaro? Eu tenho uma frase que eu acho legal assim: se você não tem a agenda, você vira a agenda dos outros, né? E essa agenda tem que estar muito bem estipulada. E a disciplina é um negócio difícil, não é fácil. A disciplina é um negócio difícil, né? Eu confesso que eu venho me disciplinando, que é uma coisa, sair do zero para uma coisa muito mais organizada hoje. Mas tem dias que é mais difícil, mas eu coloco na agenda e eu falo como você faz. Se aquele dia está na agenda, tem que cumprir. Não tem nem ter desculpa, tem que cumprir, né? E aí, interessante do sono que você falou, que tem muita gente pergunta assim, né? Hora de sono. Ainda mais para a gente cardiologista que faz muita rotina, check-up. A questão não é hora de sono, né? A média populacional que tem de estudo é de 6 a 8 horas, só que isso é individual, né? Em média, 6 a 8 horas. Nem mais nem menos, mas isso é 6 a 8 horas. Mas muito mais importante do que o tempo de sono é essa constância na rotina do sono. É dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Isso é muito mais importante do que você dormir 8 horas de sono ou 10, enfim. É muito mais ter uma disciplina de 10 horas, por exemplo, e acordar 5. Né? Isso tem toda uma questão de diminuição de mortalidade cardiovascular. Sim. Não, eu fiquei impressionado quando eu tenho o João, um amigo que eu tô rindo, ele fez pós em sono no Einstein, e a gente conversando o impacto nas doenças cardiovasculares é absurdo, né? Muito. Não é só apneia, tá? Que a gente fala muito, mas fala muito de apneia. Não é só apneia. É distúrbio do sono como um todo, né? Então a gente vê muito isso. Aí você altera todo o metabolismo, altera cortisol. Então sono é fundamental. Acho que é o primeiro passo para você organizar sua agenda. É ter um sono, respeitar o seu limite e o seu sono, né? Não é tempo de sono, mas é uma qualidade do sono e com uma rotina de sono. Porque tem um estudo que mostra isso. Você dormia menos 6, 8 horas, mas dormia um dia 9, outro dia 11, né? E aí se compara com um grupo que dormia sempre no mesmo horário. A diferença de mortalidade cardiovascular é altíssima. No grupo que você ajusta seu ciclo, né? Tiago, uma coisa que eu acho que é legal a gente comentar aqui, porque além de todo esse desempenho e toda essa história aí dentro da corrida, o Álvaro ele também tem... já teve e tem outras vertentes no esporte, como ele já contou, mas eu queria que você narrasse para a gente um pouquinho, contasse como foi a tua história, a tua experiência com o automobilismo. Sim, né? verdade. Isso é muito legal e eu, inclusive, aproveito aqui para, inclusive, agradecer ao Álvaro, porque durante esses... acho que de 2020 a 2024 eu fiz parte da equipe que trabalhava aí com os eventos automobilísticos, a Fórmula 1, né, que é o máximo, mas a gente fez Stock Car, fez Porsche Car, corremos o Brasil, foi para não sei quantos estados. Eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, se falava do médico da Fórmula 1, né, que o pessoal queria ir, e fazia assim, todo mundo implorava para ser cardiologista da Fórmula 1. Eu falei, caralho, todo mundo sonhava em ter. Diretor médico. Agora tá na minha frente, né? Era network atrasado, né? Atrasado o network, né? Conta isso pra gente, Álvaro, como é que foi isso? Mas foi um período bacana, e eu contei muito com o Diego, até de novo, né? Voltando para treinamentos, né? Porque a gente trabalhava no mesmo lugar e assim nem todo mundo tem o treinamento para o atendimento, né, padronizado do trauma, no ATLS, na cirurgia. Então isso era fundamental. Precisava ter pessoas boas, né, na equipe. E o Diego estava lá e atendeu muita gente, né? Atendeu muita gente, bastante. Porque a gente precisava transportar também esses doentes do hospital. Mas eu acho que a minha interação, acho que começou com o esporte mesmo, né? E aí vem a minha experiência no trauma, né? Que eu acho que trouxe essa bagagem para estar junto. E aí eu tive o prazer de compartilhar essa experiência com Dino Altman, né? Que é um cirurgião, um cara de ponta, que é a grande referência no automobilismo, né? Mundial. Sim, né? O Dino é super respeitado, já foi o presidente da FIA, né?
E tive o prazer de dividir o carro médico algumas vezes com ele e a gente ficava ali, né, na curva da junção, na curva do café, com o carro ali, olhando Porsche Stock, né, e a Fórmula 1 também. E ele contando as histórias e a gente trocando experiências, mas eu acho que um ponto é o que a gente falou, treinamento. Né? E aí a gente volta para a mesma coisa, né, Thiago? Exatamente. Diego, a gente volta, né? Onde é que a gente está falando de corrida, onde é que a gente está falando de profissão? Treinamento, né? Acho que o grande lance, a gente tem um momento que a gente entra e inverna dentro do centro médico do autódromo, né? Para treinar a extração de piloto. Porque na quinta-feira, os médicos que vêm pela FIA cronometram o tempo de extração do piloto e avaliam a qualidade, né? Não é só o tempo, é como esse paciente está sendo, o piloto está sendo retirado de dentro do cockpit para que a gente não aumente as lesões que ele possa ter. Né? Então, a experiência é muito bacana. E você está ali naquele meio, vale a pena. E, inclusive, teve um ano, não vou lembrar exatamente qual, que a equipe nossa no Brasil foi considerada a melhor do circuito da Fórmula 1. Organizado pelo Dr. Alves. Então, esse negócio... Quanto tempo você ficou lá na Fórmula 1? Fiquei 3 anos. 3 anos. E como é que você começou? A ideia surgiu da Stock, né? A gente estava na Stock Car, depois fomos para Porsche Cup, praticamente no mesmo ano, e conversando com os donos da empresa que a gente trabalhava, que virou patrocinador. Eu falei, vamos mostrar a qualidade do serviço no maior evento que tem de automobilismo. E aí a gente conseguiu, né? Já nesse primeiro ano, a gente montou, dentro do centro médico de Interlagos, a gente montou um hospital. Tinha tudo. Tinha raio-x, tinha ultrassom, o atendimento primário, sangue, tudo. Tinha tudo. E aí o CEO da Fórmula 1 chegou lá para conhecer o espaço. Esse tem que ser o exemplo para ser reproduzido nos outros centros. Legal, que legal. Foi uma experiência incrível. Que legal. E isso entrou na súmula de relatório dos médicos da FIA no final do evento. Um baita experiência, né? Baita experiência isso aí. Foi muito bom. 3 anos de muita história para contar, certeza, né? E acho que o grande lance é esse, né? Mas, de novo, a gente volta. Formação de equipe, né? Liderança, treinamento, comunicação, networking. Networking. Não precisa falar mais nada, né? E comunicação, eu acho que é algo que a gente, né, que vocês batem na tecla e precisa ser cada vez mais ressaltado mesmo. Né? A gente não sai treinado para falar adequadamente. Não. E hoje, com esses, né, os prontuários todos digitais, lembra, a gente montou um treinamento de comunicação, né? E aí com psicodrama, você lembra disso? Sim, né? A gente fazia com psicodrama, com simulação, porque assim, as pessoas não sabem da notícia ruim. Né? E a notícia ruim não é só, infelizmente, o paciente faleceu, não. Seu exame está atrasado, a cirurgia está atrasada, né? As pessoas não conseguem. E a gente dentro da faculdade, às vezes, você olha, né? A gente recebe anjinhos, né? E o que acontece, né? Que saem, às vezes, alguns monstrinhos, né? No fim. E eu acho que é a falta dos soft skills mesmo. É a falta de você olhar e falar assim, nossa, mas eu vim para cá por outra coisa, né? Eu vim para cá por outros princípios, né? O meu objetivo é cuidar de pessoas, né? Eu acho que essa profissão que a gente abraçou tem muito disso. E é muito bonita, sabe? Eu não me vejo fazendo outra coisa. Não me vejo fazendo outra coisa. E talvez esse princípio e essa vontade de cuidar e ter esse ponto de dedicação que faz a gente alcançar várias outras coisas mesmo, sabe? Esse princípio, essa idiosincrasia do médico
de quem escolhe a profissão. Não que as outras sejam ruins, né? Eu tenho irmãos, né, com outras profissões, mas eu vejo um valor muito grande no que a gente escolheu. E fazer a medicina da forma verdadeira, forma ingênua, uma forma pura, né? Melhor, forma pura ou ingênua, forma pura é diferenciado, né? Quando a gente faz isso, quando a gente faz essa medicina para quem gosta de fazer, a recompensa é indescritível. Isso é importante, né? O que vocês fazem aqui, quer dizer, não é só a hora que você entrega mais o soft skill para eles têm que entender, né, que a gente vai cuidar de doente, não da doença, né? Sim. Então tem todo um outro... Exatamente. E é o que vai te diferenciar, porque o que diferencia hoje? A gente tem um monte de cirurgiões vasculares, a gente tem um monte de cirurgião... Né? Por que o paciente vai te escolher? É o jeito que você vai cuidar dele. Sim, né? E tudo isso como é que você vai escolher... Quantos restaurantes bons tem em São Paulo? Quantos... Exato. É o serviço, é o jeito que você se dedica. E assim, na medicina não dá para você fingir, né? Não dá para você fingir, porque a empatia, o cara te reconhece, o paciente te reconhece, ele vê que aquilo que você está propondo é legítimo, é verdadeiro, né? Então a legitimidade te faz chegar onde você quer chegar. E assim, já tive assistente e eu falo para os meus assistentes, cara, não olha para o dinheiro, porque isso vai te atrapalhar a tomar decisões. Olha pro doente, né? Cuida do paciente da melhor forma possível. O resultado financeiro vai chegar, não tem problema. Mas e hoje essa inversão de valores é muito grande, né? Às vezes, a gente inverte muito a ótica, né, do objetivo. Tem é que eu falo, você começa... Mas é isso, esse imediatismo que a gente vem falando, né? Essa inversão de valores. As pessoas hoje estão muito preocupadas com números, né? Com um negócio imediato. Exato, status imediato. Quero carro, aperta o botãozinho e vem. Eu não quero dormir porque eu tenho que fazer alta performance, esquece. Isso aí é curto. Querem atalhos, né? Facilidade. Lá na frente isso tem um preço alto. Preço alto. Né? Minha filha está prestando vestibular para medicina. Ela falou, pai, mas quanto tempo eu vou ter que morar em casa? Porque quando eu vou demorar para ganhar dinheiro, eu vou demorar... Eu falei, filha, não é isso que importa agora, né? Sim. Não é isso. E assim, a nossa profissão, ela dura mais, né? Ela também é duradoura, né? A gente amadurece mais lentamente, mas a gente também tem uma vida. O cirurgião talvez um pouco menos, mas... Sim, mas tende a ter uma meia-vida maior, né? Do que em outras áreas da medicina. Falar em faculdade, como é que você, pensando já no nosso público maior que é estudante de medicina, que assim, é como você mesmo comentou, né, Álvaro? Na faculdade você teve que parar de fazer alguns esportes porque a faculdade realmente exige mais. A faculdade de medicina realmente é puxada, né, de modo geral. Como é que você orienta um estudante hoje a fazer esse equilíbrio entre saúde e faculdade? E você sabe que acho que é interessante, outro dia eu estava lendo uma matéria que as empresas de bebidas alcoólicas perderam prejuízo. Estão tendo prejuízo, né? Eu vi isso. Porque a moçada hoje está se dedicando muito mais para a saúde, né? Eu acho que esse é o ponto mesmo, seguir nessa linha, né? E você falou de agenda. Agenda, né? Poxa, eu tenho o meu período de estudar, tenho o meu período de ir para a faculdade. Cara, e onde eu vou achar um momento aqui para me dedicar? Porque eu acho que o esporte te dá um equilíbrio aí, sabe? E te faz... Né? E aí volto de novo para mim, né? O que eu aprendi na maratona, né? Cara, a maratona me deu resistência. Ela me dá resistência. São 42 quilômetros. Se eu não tiver resistência, se eu não controle, tiver né? Cabeça para isso, Diego, chegou no 35. Dá uma surtada. 35, acabou sua reserva. Acabou, você não tem mais reserva. Você está com depleção de reserva. O seu cérebro fala assim, para que você vai morrer. Para que você vai morrer. Então, os 7 quilômetros finais são cabeça. Lógico, você tem que estar preparado fisicamente. Sim, mas se você não tiver com a cabeça boa, você vai andar e você vai
perder todo aquele treinamento que você fez. Sim. Então, o autoconhecimento que o esporte te dá é algo excepcional. Agora, a gente fala um conceito na mentoria que é o guarda-chuva amarelo. O que é o guarda-chuva amarelo? A gente fala isso muito para os nossos participantes aí das mentorias, os alunos que acompanham a gente. Seguinte, a gente está no mercado cada vez maior de médicos e só vai aumentar, e todo mundo está lá com seu guarda-chuva cinza, né? Aquela cor meio que passa desapercebido, mas você precisa ter o guarda-chuva amarelo, que é que vai se destacar no meio. Álvaro, você faz parte de um grupo extremamente seleto no mundo, né? 1% acho, da população do mundo, ou nem isso, faz uma maratona, é capaz de fazer. Dentro aí do Big Six, né? Sei lá, você provavelmente está dentro de um grupo ainda mais seleto. O que você dá de dica para os nossos ouvintes, né? Quem faz parte da nossa mentoria, sobre como se diferenciar? E aí a gente pode falar da maratona, pode falar da vida, da carreira, talvez qual foi o grande insight ou a grande ferramenta, ou a grande virada que você falou assim, olha, na nossa carreira a gente realmente precisa ter um diferencial, a gente precisa ter algo a mais do que eventualmente toda essa massa aí, toda essa população. O que pode trazer para esses médicos que estão entrando no mercado em um guarda-chuva amarelo? A gente bate muito na tecla, Álvaro, você comentou também sobre isso, né? De que a parte técnica, obviamente, você tem cirurgiões muito bons e que não vão para frente. No sentido de sucesso, mas eu não vou definir sucesso aqui, não é essa a questão, né? E você vê que esse médico tem uma técnica boa, é um cara muito bom, mas não tem um consultório que o paciente não trata bem o paciente. Então, assim... Não está feliz com a área. Exato, não está feliz com a área, está pensando em dinheiro, valores diferenciados, né? E a gente preza muito pelos soft skills, né? Que você comentou. A gente dá até o exemplo, né, da maratona. Você tem que estar no primeiro pelotão. Ou seja, eu não vou fazer você aprender hard skills. Isso é com você, com a faculdade e sua agenda, sua dedicação. O que nós vamos tentar fazer, como você disse, a gente está ajudando você, estudante de medicina, a aqueles 7 quilômetros finais, a você não desistir. A você se diferenciar naquele pelotão, no primeiro pelotão, e sair na frente, que ali na frente vão sair 10 ou 15 disparado correndo, mas não vão aguentar chegar a 5 quilômetros. A gente quer fazer você chegar até o final e passar naqueles 7 quilômetros finais, ter cabeça suficiente para conseguir chegar ao final. Então, baseado nisso, o que você consegue... Eu acho que dedicação. Né? Dedicação, a gente já falou muito da disciplina, mas eu acho que isso é um ponto para mim que é fundamental. Né? Outro dia sai um artigo que me chamou a atenção. E eu leio muito artigo de corrida. Né? Eu leio meus artigos de vasculares, mas eu leio artigos de corrida. E aí saiu um artigo que foi... super polêmico, porque ele mudava um conceito aí, né, na história, mas isso não vem ao caso. Mas o que acontece? Hoje, com as mídias sociais, rapidinho você tem um monte de gente comentando esse artigo. Falei, caramba, os caras estão muito rápido, né? Ou é a inteligência artificial que está fazendo isso? E aí, de novo, os atalhos, Diego, que você falou. Cara... É fácil pegar um artigo, jogo para a inteligência, mas ela lê. E aconteceu isso no final de 2024. Não, no final do ano passado, 2025. Tem um grande congresso de cirurgia vascular em Nova York. Na semana seguinte do congresso, publicaram um artigo de carótida que foi assim arrebatador, que trouxe um monte de respostas que a gente não tinha. E aí as pessoas começaram também a falar desse trabalho e começam a publicar. Cara, só que a hora que você lê o trabalho, era muito diferente do que estavam falando na rede. Por quê? Porque estavam vendendo um peixe, né? De novo, por um dado estatístico distorcido, e aí querendo vender alguma coisa, mas, poxa, quantas pessoas que comentaram esse trabalho realmente leram? Qual a legitimidade desses comentários? Né? Quanto essas pessoas... olharam aquilo criticamente para poder falar sobre o assunto. Então, é disso que a gente está falando. Né? Eu acho que o seu guarda-chuva amarelo vem dessa dedicação, desse momento que você vai olhar, e aí olhar para os hard skills, tentar ser,
né? Sim. Diferente. Mas o que vai mudar mesmo, e tem aquela, né, uma história do... Já me falaram que eu não sou cirurgião cardíaco, cirurgião plástico, eu preciso ver isso, Diego, depois a gente até põe no próximo. Porque era um grande cirurgião que virou para os assistentes dele e falou assim, ó, tá vendo ali meu carro, minha casa, essa fortuna toda, né? Eu fiz com os doentes que eu operei. Mas a minha fama eu ganhei daqueles que eu não operei. Então é ser honesto, Interessante. né? É ser legítimo e olhar para o paciente e procurar fazer um melhor para ele. Excelente. Né? Eu acho que esse é o que vai te diferenciar. Boa. E falando em diferencial, eu já me deparei, quando eu converso com eu até omito a informação de que eu gosto de correr, eu faço a minha meia maratona, né, humilde, né, não chego aos pés, mas em vários eventos, Thiago, que eu já me inscrevi para correr, tem uma corrida em São Paulo que é famosa, que é a SP City, eu sempre vejo lá, o Dr. Álvaro vai dar uma entrevista, vai palestrar, vai fazer parte da programação lá do evento. Eu sei que ele já falou, né, que faz parte, escreve para uma revista, e tem uma super novidade aí que ele contou pra gente agora de bastidor, que é um livro, né? Um lançamento de um livro. E Álvaro, eu queria que você contasse essa história, como é que é. Conta pra gente aí. Até trouxe um para cada, obviamente. Obrigado, Álvaro. A busca da corrida de rua. Perfeita. Consciência e consciência. Que legal. Que legal, Álvaro. Que legal. Que legal. E esse é um projeto que me deixou muito feliz. E você sabe que acho que vem tudo, algumas coisas que a gente já conversou hoje. Networking. Esse é um livro de dicas, não é de história, eu não conto nenhuma história, mas é um livro de ciência, mas de um jeito palatável, que é para corredores. Então a gente tem aí o que tem de mais atual em cada área da corrida. Que legal. Só que aí, pelo network, a gente tem Marilson, que é um profissional, o último campeão da São Silvestre, campeão 2 vezes da Maratona de Nova York, está no Hall of Fame lá. Excelente. Um brasileiro, arrebatador, dando as dicas de um profissional para os amadores. A gente tem alguns grandes treinadores, cada um falando de uma valência da corrida, né? Fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogo do esporte, né? A Carla, que é psicóloga do COB, psicóloga de grandes atletas no Brasil. Então, a gente passou algumas manhãs, eu e um jornalista, o Harry, que é um jornalista da corrida, a gente passou entrevistando essas pessoas e aí transcreveu para o papel e viraram capítulos de livro. Eu já vi o Alberto Davi aqui. Alberto Davi. Olha aí, que legal. O Alberto é um diabético, né? Sim. E que corre. O Alberto, ele fez um desafio de 100 quilômetros pelo diabetes. Ele correu. Ele fez 100 quilômetros para divulgar essa bandeira da questão do diabetes, atividade física. Muito legal. Ele tem aí uma que se chama 100 diabetes. Então ele correu 100 quilômetros para... E ele corre com a glicemia na meta. É mesmo? Ele é maratonista e corre com glicemia na meta. Então a gente fala de estudos hidroeletrolíticos com nefrologistas. Tem vários médicos corredores aí, mas tem muito fisioterapeuta, muita gente boa. Mente e disciplina de um campeão e o sonho da corrida de uma rua perfeita. De rua perfeita. Fantástico. Fantástico. Parabéns. Obrigado. Viu? Uma honra. Espero muito legal. Lançou esse mês. Lancei sábado. Agora? Tá fresco. Caramba, cheirinho de novo, hein? Que legal. Foi super recente. Parabéns. Que demais. Não, eu gosto muito de leitura. Tá? Leio menos do que eu queria, mas eu leio bastante. Tá? E aí é um projeto que une a ciência, né? Que veio da medicina. A ideia de escrever foi... Porque eu leio, e a creatina? A gente ouve falar de creatina, a gente ouve falar, a creatina serve para endurance, não serve? Aí eu ia estudar. Aí, de repente, eu falei, mas por que eu não vou atrás dos especialistas, né? E pego essa informação e aí a gente
dissemina ou difunde essa informação. Então, o objetivo, de novo, vem um pouco do ensino, vem um pouco da vontade de estudar. Sim. Por isso que está aí muito consciência, legal, muito legal. Consciência e consciência. Parabéns, viu? Excelente trabalho. Muito bom. Né? Ó, deixa eu mostrar, né? Mostra aqui, ó. Pessoal. Ó. Ficou fantástico. Depois ficou legal. Ficou bonito. Muito bonito, cara. Muito bom, parabéns. Eu muito acho, bom. Inclusive, né, Tiago, que ele podia fazer uma dedicatória pra gente. Claro. Então, já embalo, né? Vamos fazer embalo aí. Com certeza. Mas isso é um prazer mesmo. Tá, muito obrigado pelo convite. A gente agradece. O agradecimento é nosso, uma honra. Excelente bate-papo. Eu acho que, no fim das contas, falta tempo, né? Para tanto assunto, né? Nossa, falta muita coisa. Mas eu espero outro convite. Tinha que explorar a questão do rock que a gente explorou, tinha que falar. Eu queria saber alguns detalhes mais de maratona também, enfim. Mas tem muita coisa para falar. E até o dia a dia, né? Da cirurgia vascular, né? Sim. A gente também tem alguns outros podcasts que é o dia a dia do especialista, né? Sim. A gente também aproveita e convida você já para o próximo, para a gente falar o dia a dia do cirurgião vascular. Como é que é o cirurgião vascular, o que você faz, a rotina, se tem urgência ou não tem urgência, sabe? Qual é o perfil da especialidade, o perfil do estudante para fazer cirurgia vascular. Um capítulo que a gente tem, né? Vamos dizer, uma parte da mentoria que a gente tem, que é sobre escolha de especialidade. A gente desenvolveu uma ferramenta muito legal para meio que triar o acadêmico, a orientar. Óbvio, a decisão é sempre dele, mas é uma maneira da gente facilitar um pouco o caminho das pedras, sabe? E quando a gente tem essa vivência de um multi especialista, é outra história. É legal para trazer essa rotina, essa realidade para ele. Porque assim, eu posso gostar de cirurgia vascular e não quero fazer urgência. Peraí, mas aí é uma coisa que você tem que entender. Ou você gosta de vascular, mas vai fazer urgência. Então você tem que passar por um monte de coisa até que você não vai fazer urgência e vai ficar limitado ali ao seu consultório. Então, a gente tem que conciliar o perfil do estudante com o perfil da especialidade. É isso que a gente fala. Você tem que saber o que você quer e o que a sua especialidade faz. Eu não quero fazer consultório, né? Pô, cirurgia vascular é muito consultório. Fala que não. Mas tem cirurgia? Tem, mas tem muito consultório. Né? As pessoas às vezes entendem de forma diferente. Não, vou fazer otorrino, que tem muita cirurgia, é muito mais consultório. E a gente, depende de onde você passa no estágio, você não tem essa noção de como é a especialidade. Né? Eu lembro que eu rodei um estágio de psiquiatria. Só que o estágio de psiquiatria que eu rodei era dentro do hospital psiquiátrico. Então era, acho que 1 mês e pouco dentro do hospital psiquiátrico. Não tinha ambulatório. Você achou que era uma especialidade hospitalar. Você vai achar que é hospital, não é, mas psiquiatria é totalmente o contrário. É consultório. Fora. Hoje até fora do consultório, né? Exatamente. Todos os meus amigos psiquiatras, eles não têm mais consultórios, é tudo online. Acabou. Então, você tem que entender o perfil. Então, a gente depois já convida você para o próximo. A gente vai agendar e aí tem muita história para contar, porque se eu contar para vocês como é que eu fui parar também na Endo, sabe que essa história, vou contar rapidinho. No meu 2º ano de residência, eu fiz um artigo um trabalho de trauma de Poplite, que volta lá, né, para o meu 4º ano. Então, sobre trauma de Poplitea, mandei para o Congresso Pan-Americano de Trauma, aqui os grandes nomes, não é? Eugene Moore, Kenneth Mato, que estavam todos lá. Foi na Colômbia e fui apresentar. E estava com o Raul Coimbra. E aí, uma médica comentou, cara, 2º ano de residência, você não conhece todo mundo, né? E veio uma senhora, comentou, não, tal... seu trabalho é muito bom, faz isso, tenta fazer fasciotomia em tal momento, tal. Falou umas partes técnicas. Se você quiser me visitar a hora que você quiser, eu tô... Falei, obrigado, tal. Não sabia. Mas no dia seguinte, a primeira aula, 7h30 da manhã. Era dela. Falei, poxa, ela foi tão simpática comigo. A aula dela era vascular trauma. Eu fui. Primeiro slide dela. Mass General Hospital, Harvard Medical School. Adivinha onde eu fiquei, né? Esperando ela sair. Falei, não, eu quero ir para lá. E foi assim que eu consegui o meu primeiro estágio no Mass General. Que demais. Que eu fui nos meus 15 dias de férias no 3º ano de residência, eu fui para lá. Susan Briggs, uma cirurgiã vascular, coordenadora do trauma. Essa mulher era responsável, ela ainda é viva, atuante, super atuante. Ela era responsável
pelas catástrofes da costa leste dos Estados Unidos. Isso. Ela coordenou o atendimento das Torres Gêmeas. Meu Deus. Caramba. E ela, em Boston, coordenou o atendimento do atentado da Maratona de Boston. Sim, sim. E foi baseado neste atendimento que ela voltou a exigir que tenham torniquetes nos grandes eventos nos Estados Unidos. Então é dela o projeto. E assim, é uma mulher sensacional. E aí eu fui ficar com ela, depois voltei quando eu acabei a residência, e lá eu vi os caras fazendo endoprótese de aorta. E aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Então tem muita história, mas a gente vamos guardar para as próximas. Volta no network de novo, né? Exato, volta no network. Não tem jeito, no final sempre acaba no soft skills. A gente fala isso, mas enfim, sempre volta no soft skills. Network, é claro aí. Álvaro, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado, o livro é fantástico. Obrigado mesmo. Começar a ler já essa seja semana. inspirador. Obrigado. Não, Excelente. É inspirador, o livro, não tenho dúvida que seja, a entrevista foi demais, ó, de arrepiar. Não nada nunca, de arrepiar, tá? Essa disciplina que você tem, isso aí é um exemplo, tá? Não é que todo mundo tem, e sempre que a gente escuta isso, motiva, mas precisa ter disciplina, tá? É fantástico. Obrigado pela presença, obrigado pela participação, obrigado por disponibilizar seu tempo, que a gente sabe que não é fácil, tá? Queria deixar sua mensagem final. Antes de deixar a mensagem final, deixa suas redes sociais, ou como as pessoas podem te encontrar, se alguém queira entrar em contato com você. Deixa eu agradecer também antes, Álvaro, obrigado, de verdade. Bom, você sabe o quanto eu te admiro e o quão grato eu sou, né, por não só falei do meu mestrado, mas tantas oportunidades, tantos trabalhos, tantas coisas que a gente fez junto. Eu sou eternamente grato por isso e também por você estar aqui hoje com a gente compartilhando um pouco dessas informações. Para mim é uma honra, cara. Sou seu fã, sempre fui e continuarei sendo. O Álvaro, eu acho que é um grande exemplo. Exemplo que eu quero seguir e tenho certeza que todo mundo está ouvindo vai querer também compartilhar essa mesma visão. Obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, o carinho, né? Todas as palavras que eu falei, mas eu queria só deixar uma coisa clara aqui. Todos os convites que eu fiz para o Diego não foi por amizade, eu nem conhecia ele, foi por competência. Imagino. Foi por competência, entendeu? Tinham vários lá, sim, mas ele... É competência e disponibilidade, né? Porque assim, além de ser competente, eu falava, pode me chamar que eu vou, pode me chamar que eu vou. Pô, mas Diego, a gente precisa viajar, a corrida vai ser lá em Goiânia. Não, pode deixar que eu vou. Pode deixar que eu vou. Até em Mogi, né? Tem uma história engraçada, mas depois a gente conta. A gente conta. Mas eu que agradeço o convite de vocês. Eu acho que a gente conversou algumas vezes, a gente falou algumas vezes, se eu fosse dar algum conselho para os alunos, era isso. Dedicação, mas dedicação ao doente. Né? Esqueçam que é só uma doença, essa pessoa que está ali na sua frente é parente de alguém, né? Parece piegas falar isso, mas é a verdade, né? A gente tem que ser franco, tem que ser sincero, deem a mensagem que você precisa e cuidem da melhor forma dos seus pacientes. Acho que esse é o ponto fundamental. E aí eu tô nas redes sociais, é engraçado, eu relutei bastante, mas estou lá, estou no Instagram, alvaro.hazukimd, né? De Medical Doctor, porque tem outro Álvaro Hazuki, que é meu parente. E no LinkedIn, Álvaro Hazuki. Então, como é que você usa o Instagram e o LinkedIn? Eu uso os dois. Né? Joia. Muito bom. Bom, obrigado mais uma vez. Excelente, espero que vocês tenham gostado. A gente aqui tá sem comentários, tá? Sem comentários, falando de coração, sem comentários. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe seus comentários. A gente adora ler esses comentários depois. Segue a gente, manda para seus amigos, sua amiga, enfim. Vamos lá. Um abraço, até o próximo episódio. Obrigado, Álvaro. Obrigado, pessoal.